Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Se você acabou de chegar aqui, eu sou o Pedro Henrique, dono e proprietário desse modestíssimo canal. E nesse vídeo eu vou dar-vos 3 dicas de leitura, livros que li nesse ano de 2022 e que considero de suma importância, livros muito bons. E já vos adianto que o primeiro deles é um livro de literatura e os outros 2 são livros da área de linguagens. Então, se você é estudante de letras ou se você é um curioso nessas questões de linguística, gramática, sociolinguística, enfim, tudo que rodeia esse universo de línguas, fique aqui até o final para você não perder nadinha a respeito desse compiladão aqui desses 3 livros que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Bom, o primeiro livro que eu gostaria de vos trazer é esse aqui, A Hora da Essência, do Padre Fábio de Mello, tá? Já vos adianto que não vai ter spoiler, tá bom? Eu confesso pra vocês também que esse livro é o único que eu tenho aqui em casa, o resto, os outros 2 eu peguei emprestado. E esse livro, ele conta a história de um casal, um casal, uma família até tradicional, um pai, a mãe e um filho. Esse filho é um menino, uma criança, e 2 coisas principais, 2 grandes acontecimentos vão marcar a história que passa nesse livro. Primeiro, o casal vai se separar, aí vai ter toda aquela questão de separação dos pais, ainda mais envolvendo criança. Deve ser problemático, envolve muitos sentimentos. Quem já passou por isso vai saber do que eu tô falando. Eu nunca passei, então não posso falar por experiência própria. Mas enfim, vai ter toda essa questão da separação dos pais. E outra coisa que vai acontecer é que esse menino, ele vai sumir do mapa. Ele vai, sei lá, sair de casa, alguma coisa vai acontecer com ele que ele não vai mais voltar para casa. E a partir daí, a mãe desse menino vai começar a ficar muito doente. Ela vai adoecendo ao longo da história, ela vai precisar ser internada, vai ficar no hospital, e a partir disso, a história ela vai se basear, ela vai ficar toda praticamente numa conversa. Uma conversa profunda entre 2 amigas, que é a mãe desse menino e uma amiga dessa mãe. Amiga de verdade, aquele tipo de amigo que você conta nos dedos da mão e sobra dedo. Sobram dedos. E aí, esses bate-papos, eles vão ser sempre relacionados ao que aconteceu na vida dessa mulher, né, da mãe desse filho. Vão ser sempre coisas relacionadas a toda essa questão que envolve a separação, a aspectos emocionais da vida, aspectos psicológicos, enfim, a como lidar com determinadas situações. Basicamente, boa parte do livro vai ser baseada nesse diálogo. E eu confesso para vocês que o final dessa história é emocionante, tá? Eu achei bem emocionante até o final dessa história. Talvez você se emocione também. E talvez você também tire alguma lição nesse livro. Eu sinto que esse livro foi feito para nos dar alguma lição de como lidar com algo, enfim, alguma lição, alguma coisa assim que a gente deve levar para a vida. O segundo livro aqui que eu gostaria de trazer para vocês, e aí a gente já entra naqueles livros que não são literários, nos 2 livros que não são de literatura, é um livro que para você que está entrando aí no universo das letras, ou que você que é interessado por essas questões de linguagem, esse livro é fundamental. É um livro muito famoso e você precisa conhecê-lo, que é o livro Preconceito Linguístico, do Marcos Bagno. Aí eu tenho certeza aí que alguém aí do outro lado, já falou, já deve ter me xingado, já deve ter torcido o nariz, os ouvidos para alguma coisa, falando assim que que não é Marcos Bagno, é Marcos Banho. Gente, eu já vou falar para vocês. O próprio autor não se preocupa com essa questão de como pronunciar o sobrenome dele.
Ele já disse que pode pronunciar tanto bagno quanto banho, bainho, sei lá, o que vocês quiserem, tá? O importante para ele é que falem dele, tá? Então não importa se é bagno, se é banho, tá? Eu falo bagno porque é o seguinte, a questão de pronunciar banho, na minha opinião, banho é o que a gente faz para lavar o nosso corpo e o corpo dos outros animais. Então ele é bagno para mim, tá? Esse livro, eu acho de suma importância porque, infelizmente, eu não tenho aqui comigo, eu peguei o emprestado. Nesse livro, o Bagno ele vai criticar ele vai desvendar alguns mitos sobre a língua portuguesa. Por exemplo, a ideia de que só em Portugal se fala bem português, ou que o melhor lugar onde se fala português no Brasil, o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão, ou que a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Sabe, é uma coisa mais absurda que a outra, tá? Que ele vai falar o porquê que aquilo é mito. E nesse livro, uma coisa que vai me chamar a atenção é o seguinte. Vocês já repararam que em algumas partes do Brasil, aqui onde eu moro, é bem comum isso. Várias pessoas têm o costume, por mera questão de sotaque, quando a letra L... Mas isso aqui tá bem problemático hoje em dia, né? Bem polêmico. Ai, meu Deus do céu. Continuando. O L, quando ele tá, por exemplo, numa palavra depois de uma consoante e antes de uma vogal, muita gente pronuncia esse L como se fosse um R vibrante. Aquele som de R que o chinês tem dificuldade em pronunciar. Aquele R, sabe? Então é o que faz, por exemplo, bicicleta virar bicicleta, Cláudia virar Cláudia, planta virar planta, enfim, cliente virar cliente, enfim. E uma coisa que vai me chamar a atenção nisso que ele vai estar falando é que essa questão de trocar o som pelo som R não é exclusivo do português e também já aconteceu no passado e provavelmente a gente não sabe. 2 exemplos. A palavra prato no latim era com L. Era algo mais ou menos como platum, alguma coisa assim. Mas era com L no lugar desse R vibrante. E aí, por algum motivo, teve essa transformação linguística de transformar o som pelo som R. Outro exemplo também, que envolve até o português e o espanhol. Igreja, que no espanhol é iglesia. Ou seja, no português teve essa transformação desse L que virou um R, e no espanhol não teve essa transformação, embora muitas outras palavras possam ter sofrido essa transformação também. Essas coisas acontecem e provavelmente você nunca discriminou alguém por falar prato em vez de plato, não é mesmo? Então vai ser algo bem, digamos, ele vai argumentar no livro todas essas questões, vai criticar mesmo com propriedade, vai falar sobre coisas históricas, a questão da formação da língua mesmo, vai falar um pouco disso. E uma coisa que me chama a atenção nesse livro é que o Bagno ele escreve de uma forma simples, tá? Ele não é que ele escreve mal, não é isso, pelo contrário, ele escreve muito bem. Só que o livro tem uma linguagem acessível, não é uma linguagem muito rebuscada, enfim, dá para entender bem, como provavelmente todos os livros do Bagno, não é mesmo? O terceiro livro que eu gostaria de vos trazer, terceiro e último, eu também infelizmente não tenho aqui comigo. É um livro também do Marcos Bagno, que é o Dramática da Língua Portuguesa. É dramática mesmo, com D de dado, porque é um drama para o autor. Ele vai, digamos, falar bastante sobre essa questão de tradição gramatical, da gramática como normativa, o papel da mídia no meio de tudo isso.
um pouco do conteúdo do preconceito linguístico está nesse Dramática da Língua Portuguesa também, que por sinal, infelizmente, não é um livro tão conhecido como o Preconceito Linguístico, infelizmente. Digo infelizmente porque eu achei de suma importância. E nesse livro, embora algumas coisas do preconceito linguístico também estejam nesse livro, nem sei qual livro vem primeiro, tá? Mas enfim, esse livro, Dramática da Língua Portuguesa, eu considero ele de uma leitura mais pesada, digamos assim, tá? Não é querer colocar medo em vocês, não, tá? É só tô sendo sincero pra vocês aqui, tá? Porque aqui eu trabalho com sinceridade, sendo realista. Nesse livro, o Bagno, em algumas partes, ele vai problematizar certos aspectos da gramática normativa. Ele vai pegar um assunto e falar sobre uma série de frases. E ele vai comentar sobre essas frases, ele vai, sei lá, argumentar contra alguma nomenclatura, algum nome, algum termo técnico da gramática normativa que ele vai problematizar. E ao longo de uma parte do livro, de um certo capítulo, ele vai colocar uma série de frases para analisar. Ele vai fazer uma análise dessas frases e para você acompanhar o raciocínio do autor, você vai ter que, digamos, acompanhar lendo essas frases, analisando sintaticamente essas frases, vendo onde está o sujeito, onde está, qual que é o complemento verbal, qual é a função de uma palavra dentro daquela frase. Ou seja, é um livro, digamos, que não é de uma leitura tão fluida, digamos assim. É um livro muito bom, tá? É um livro que faz o leitor pensar em certos aspectos da gramática normativa. Tá? Você aí que sabe bastante de gramática, conhece bastante, por exemplo, várias nomenclaturas, enfim, conhece... Enfim, você que está bem ligado nessas questões, provavelmente você vai se dar bem com esse livro. Mas se você não tem saco, não tem paciência, é de testar a sua paciência mesmo, tá? Pra mim até que esse livro não foi tão difícil assim, porque eu gosto de analisar sintaticamente uma frase. Eu bato o olho geralmente, eu vejo qual que é o suposto problema daquela frase em relação à norma padrão. Eu dificilmente levo, por exemplo, muito tempo para identificar alguma inadequação, digamos assim. Porque eu bato o olho, às vezes não preciso nem de 2 segundos, já sei que aquela vírgula tá vagando no espaço da folha. Ou seja, para mim essa parte do livro não foi tão difícil. Mas é aquilo, você vai ter que ter paciência para ler e entender o raciocínio do autor. O raciocínio do que ele está criticando, quais as frases que ele pega para criticar aquele determinado assunto. Ou seja, é um livro até com uma leitura, digamos, tem que fazer uma análise um pouco mais técnica do que tá ali. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de vos trazer, tá bom? Se você chegou até aqui, eu gostaria de dizer para você, para todos vocês que ficaram até o final, que eu li mais livros do que esses 3 nesse ano, tá bom? Eu não passei só com esses 3, eu li bem mais até, inclusive. E eu tô pensando em fazer uma parte 2 desse vídeo. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo falando sobre outros livros os quais li, comentem aí, quero parte 2. E se você quer que eu faça uma live falando sobre esses outros livros que li, comentando, conversando ali com vocês, comentem aí com a hashtag quero live dos livros, tá? Porque essa parte aqui eu tenho pretensão de continuar com essa questão de
de livros, pelo menos nessa fase aqui do canal, tá bom? E se curtiram o conteúdo, claro, não se esqueçam do vosso like e de se inscrever aqui no canal se ainda não fizeram isso. Que a alegria da vida esteja sempre convosco e até o próximo vídeo. Falou! Se você não tem paciência como eu para ler ler uma frase, por exemplo, e analisar onde está o sujeito, qual que é o complemento, qual é a função de um pronome dentro daquela frase, provavelmente algumas partes desse livro vão ser bem pesadas, bem chatas para você. E aí eu já não recomendo esse livro, tá? Pra mim esse livro até que não foi tão difícil, porque embora em alguns momentos eu fiquei um pouco cansado de analisar tanta frase de uma vez, sabe? Nossa, tanta frase que ele pega ao longo de um capítulo para analisar,